Olá, vamos então nesse segundo bloco falar sobre um outro assunto. Olha lá na tela, nós vamos falar agora sobre o que é software. Olha lá na tela então, o que é o software? O software é a parte lógica de um sistema computacional. Ou seja, assim como a gente tem o corpo, que é a parte física, a gente tem a alma, que é a parte abstrata, né? Intangível. E eu gosto muito desse filósofo que diz: você não tem uma alma, você é uma alma, você tem um corpo. Interessante, é o C.S. Lewis, filósofo bem contemporâneo, aí, foi da nossa época, né? 1900 e pouco aí. Ele é inclusive o autor das Crônicas de Nárnia, né? aquele filme que era na verdade um livro. E aí nós temos o seguinte, presta atenção, você tem um corpo e você é uma alma, tá? E o computador, ele tem o corpo dele que é o hardware, mas ele tem a alma dele que é o software, é o que dá vida ao computador. Se você não tem o software no computador, ele não vai processar as coisas, ele precisa de um software para receber os dados, para tratar aqueles dados com instruções que são programadas e aí sim dar saída àqueles dados. Então olha lá na tela, nós temos o seguinte, precisamos classificar os softwares de algumas formas. Nós vamos ver duas formas de classificação. A primeira delas com relação à funcionalidade, ou seja, o que o software faz. Então nós vamos classificar primeiro quanto à funcionalidade, o que ele é, o que ele faz. Depois nós vamos classificar em relação à sua licença de uso, como que ele é comercializado. Começando então aí, nós temos a primeira categoria, os sistemas operacionais. São importantíssimos esses sistemas porque eles dão vida ao computador. São sistemas que controlam o hardware, ou seja, os componentes de hardware, aqueles que nós acabamos de ver, e também controlam os demais softwares que estão sendo executados no computador. Então eles são softwares que controlam hardware e outros softwares. Só que eles não são um software comum, eles são softwares robustos, são softwares que têm uma característica muito complexa de sistema. Tá? Por quê? Porque ele traz todo o ambiente para o funcionamento de hardware e de outros softwares também. E aí nós temos alguns nomes que você precisa saber. Olha lá, nós temos aí o Windows, o Linux, o macOS 10, o Android, macOS, ou seja, tanto sistemas operacionais para computadores pessoais como sistemas operacionais para dispositivos móveis. Então nós temos esses vários tipos de sistemas operacionais. Os sistemas operacionais também podem ser chamados de plataformas. Plataforma Windows, plataforma Linux e assim por diante. Isso pode às vezes cair em prova, tá legal? Muitos desses sistemas operacionais, eles servem para vários tipos de hardware. Você pode instalar em vários tipos de hardware. Uma observação importante que você precisa saber, isso aqui já caiu em prova. É possível instalar mais de um sistema operacional em um mesmo micro. Isso mesmo. Então, por exemplo, eu instalo o Windows e instalo o Linux. Pode fazer isso, professor? Pode. No mesmo computador? No mesmo computador. Mas qual que eu carrego? Eu vou ter que escolher qual dos dois eu vou carregar na hora que eu inicializar o computador por meio de um gerenciador de boot. Boot é o carregamento do sistema operacional. Então, quando eu estou ligando o computador, ele está fazendo o boot. E aí ele vai me perguntar, o gerenciador de boot vai falar qual sistema você quer carregar. Aí vai aparecer o Windows, vai aparecer o Linux. Aí eu escolho entre os dois. Qual dos dois? Escolho um só. Aí ele carrega um de cada vez. Não pode carregar os dois ao mesmo tempo. Carrega um de cada vez, tá legal? E aí inicializa a máquina, e aí faz tudo o que tem que fazer. Então é possível ter mais de um sistema operacional instalado no mesmo computador, beleza? Vamos lá. Próximo que nós temos aí. Temos aí os navegadores. A gente precisa de outras ferramentas para poder trabalhar. E aí nós vamos ter os browsers, né? Os navegadores ou browsers são a mesma coisa. Também podem ser chamados de clientes web. Olha, esse nome aqui já é mais técnico, né? Clientes web. Eles servem para acessar páginas web. Essas páginas web, então, são acessadas por meio dos navegadores. Quais são eles? Vários aí, né, importantes, como Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera. Também o Microsoft Edge. Esse cara aqui é o Microsoft Edge, o navegador
do Windows 10, tá? O Windows 10, então, deu adeus ao Internet Explorer e trouxe o Microsoft Edge para ser aí o novo navegador da Microsoft. Temos aí também os pacotes de escritório, são softwares, né, que são um conjunto de aplicativos. Veja bem, quando eu falo assim, software, aplicativo, programas, é tudo a mesma coisa, tá? Tudo a mesma coisa. E aqui nós temos um conjunto desses aplicativos que vão ser usados, instalados junto ali no computador. Que são vários tipos de aplicativos em um pacote só, né? Também são chamados de suítes de escritório. Olha lá quem são eles. Temos aí aplicativos de texto, aplicativos de planilhas, de slides, bancos de dados, uma série de aplicativos que nós temos e esses conjuntos formam um pacote de escritório. Uma característica importante desses pacotes de escritório é que eles são instalados no micro local. Tá? Você instala no computador local e esses pacotes de escritório, então, eles são usados ali naquele ambiente local. Tá? Não é na internet, você usa aqui, você instala aqui e usa aqui no computador. Quais são eles? Olha lá. Nós temos o Microsoft Office, o LibreOffice ou LibreOffice, o iWorks da Apple. Nós temos também o Lotus Symphony da IBM, que é um pacote de escritório que é software livre, assim como o LibreOffice. Então nós temos vários pacotes de escritório. Mas hoje em dia, com essa história de cloud computing, de dados nas nuvens e assim por diante, nós temos também os pacotes de escritório web. Esses aqui são disponibilizados em páginas web, então eles não são instalados no seu computador. Você abre o navegador e acessa direto uma página web que tem lá aquele pacote de escritório. Olha lá então, eu estou falando de aplicativos que são acessados via navegadores. Que aí nós temos o Google Docs e o Microsoft Office Online. Você tem o Word Online, Excel Online, você tem o Google Docs, que é documentos online, planilhas online e assim por diante. Você simplesmente abre o navegador, digita o endereço lá da página e está lá no Word. Exatamente. O Word é igualzinho o que você instala na sua máquina. O Word Web, o Word Online, que a gente chama, né? O Word Online é igualzinho o Word que você instala na sua máquina do Microsoft Office. É impressionante, as mesmas funcionalidades, só que você está usando uma página web, tá certo? Muito bem, o que temos mais aí? Nós temos também os clientes de e-mail, que são softwares que você instala na máquina para acessar e enviar e-mail. Algumas características importantes desses clientes de e-mail. Clientes de e-mail não são pessoas, são softwares, então presta bastante atenção. Estou falando de software que você instala na máquina e aí você vai usar. Também podem ser chamados de aplicativos de correio eletrônico. Muitas vezes, os aplicativos de correio eletrônico. Então, softwares de correio eletrônico. Tá? Esses programas são chamados clientes de e-mail. Eles são instalados na máquina local. Eles exigem configuração de conta de e-mail. Eles permitem você baixar a mensagem para o micro local. E depois que você baixa, ele permite acessar essas mensagens no modo offline, sem você estar conectado lá na internet. Tá legal? Ele baixa a mensagem e o anexo também. Tá ok? Então é importante saber essas características aqui a respeito dos clientes de e-mail. Se você quer saber mais sobre configuração de protocolos e tudo mais, você é na nossa aula de internet, nós temos, né, as configurações dos protocolos de e-mail, lá na parte de protocolos, tá? É uma das últimas aulas de internet no nosso curso, então depois dá uma olhadinha lá, viu? Muito bem. Olha lá então quem são esses clientes de e-mail. Temos Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird, Eudora, Lotus Notes, Postfix, uma série de clientes de e-mail. Só que não é muito comum você usar esses clientes de e-mail no seu computador. Então, geralmente você acessa os seus e-mails direto numa página web. Então, nós estamos falando de um outro tipo, que é o webmail, que é outro tipo de software. O webmail é o serviço de e-mail disponibilizado em páginas web. E aí nós temos o quê? São acessados via navegadores.
eu não instalo esse software na minha máquina. Eu abro o navegador, digito o endereço da página e acesso então o meu e-mail. E quem são esses camaradinhas? São então Gmail, Hotmail, Outlook.com, Yahoo, UOL e tantos outros, né? Ball, IG. Você acessa direto na web. Eles não precisam ser configurados, você não configura sua conta, não configura nada. Você simplesmente abre a página web, coloca o login e senha, entra na sua conta e está acessando tudo, direto lá no servidor, beleza? São os web e-mails, muito mais usados do que os clientes de e-mail. Geralmente os clientes de e-mail são usados no ambiente corporativo, né? Nos órgãos públicos, nas empresas e tudo mais, tá bom? Vamos lá, mais uma categoria de software. Temos aí os utilitários. Os utilitários são softwares que auxiliam no gerenciamento e manutenção do sistema operacional. E aí nós vamos ter o Windows Explorer ou explorador de arquivos, nós temos desfragmentador de disco, ScanDisk, backup, agendador de tarefas, ou seja, várias ferramentas que vão auxiliar na manutenção, na configuração, tá? Na administração do sistema operacional. São chamados utilitários ou ferramentas, tá? São softwares também, softwares utilitários, softwares ferramentas, tá legal? Eles auxiliam então no gerenciamento. O sistema operacional precisa de manutenção, precisa de gerenciamento e a gente usa essas ferramentas para isso então, os famosos utilitários. O que mais que nós temos? Nós temos também os plugins, que são módulos adicionais instalados em softwares existentes. Por exemplo, você baixa o navegador, você tem lá um navegador, aí você clica lá para rodar um determinado vídeo. Ora, ele não vai rodar porque precisa do plugin do Flash. Aí você tem que baixar o plugin do Flash e instalar para ele poder executar. Entendeu? E plugin é isso, é algo adicional, é um software adicional que você instala, já tem lá o navegador, eu só adiciono uma nova funcionalidade, um novo módulo para ele poder executar. E olha, muitas vezes você tem outros nomes aqui que são semelhantes. Plugins, extensões, complementos, add-ons, são tudo nomes aí que isso pode cair em prova. Olha lá na tela. Por exemplo, você está vendo aqui, né? Os add-ons, né? Que são plugins, complementos, ó, plugins, extensões, complementos. Entendeu? Tudo pode ser usado como sinônimo. Tá? Tudo pode ser usado como sinônimo. O fato é, algo que você adicione em um software que já existe. Isso é a definição desses plugins aí. Beleza? Mais uma categoria que nós temos, que são os drivers. Os drivers são então softwares que permitem a comunicação do sistema operacional com os dispositivos de hardware. E aí nós vamos ter vários tipos de drivers que servem então para comunicar com o dispositivo de hardware, como o driver da impressora, senão você não manda imprimir e não vai para lugar nenhum. O driver da placa de rede, o driver da placa de vídeo, para você ver a definição bem bonitinho e tudo mais. São softwares que precisam ser instalados para o sistema operacional poder conversar com aquele dispositivo de hardware. Os drivers são softwares e os drives são hardware. Olha lá. Cuidado, não confunda, viu? Drive é hardware. Drive de CD e DVD e tal, que é diferente de driver, que é software. Tá? Não confunda. Drive e driver são diferentes, coisas diferentes. E assim nós fechamos essa categoria de software quanto à sua funcionalidade e eu deixo aí para você de presente um mapa mental com esses principais tipos de software quanto à funcionalidade. Mapas mentais são muito importantes na revisão e na memorização do conteúdo que você está estudando. Então faça os seus mapas mentais, crie o seu mapa mental, né? Faça uma coisa que ajude a você memorizar. É algo que é gráfico e visual e sintetizado, é um resumo, né? Gráfico e visual. Muito bem, essa é uma forma de categorizar os softwares, mas nós temos uma outra maneira de categorizar os softwares, que é a categorização quanto à sua licença de uso. Olha lá então na tela, nós temos então a classificação dos softwares quanto à licença de uso. E aí vamos ter o seguinte,
Nós temos o software, a classificação quanto à licença de uso, é importante você saber o seguinte, que é a forma como a pessoa que produz o software vai liberar para comercializá-lo, para os usuários terem acesso a ele. Isso é a classificação do software. Então existem várias maneiras da gente classificar o software. Então essas duas principais, a classificação quanto à funcionalidade e classificação quanto à licença de uso, são muito importantes e muitas vezes elas são híbridas. Por exemplo, ele vira e fala, o sistema operacional proprietário. Ele está falando de quem? Do Windows é um exemplo, né? É um sistema operacional, o Windows, e ele é liberado com a licença de software proprietário. Então é importante saber essa conjugação das classificações. Vamos lá então. Nós temos a classificação do software proprietário. Ele é um software que exige pagamento pela licença de uso. Então, quando ele libera, você tem que pagar para poder instalar na sua máquina. E o código-fonte dele é fechado. O código-fonte são as instruções que são criadas, são usadas para criar o software. Tá? Então, o programador, ele escreve numa linguagem de programação todas as instruções para criar o software. Aquelas instruções não são o software, são apenas as instruções, a receita de bolo. Não é o bolo, né? É a receita. E aí ele vai e compila aquilo para transformar em um software. Aí sim você tem um software. Então aquele código-fonte, aquelas instruções, elas são fechadas. É o segredo comercial daquela empresa, daquele software, tá legal? Vamos lá. E aí nós temos também o software shareware, também chamado de trial ou também chamado de demo. Ele é um software gratuito para degustação, isso mesmo. A pessoa vai degustar, a pessoa vai apenas experimentar. Porém, com algumas restrições. Quais restrições? Temos a restrição de tempo ou a restrição de funcionalidade. É aquele software que ele libera para você e aí, de repente, o que acontece? Depois de 30 dias, ele trava e você não consegue mais usar. Ou então aquele software que tem vários botões, milhares de botões e só tem 2 botõezinhos liberados para você. O resto, tudo que você precisa, está tudo travado, só libera se você pagar a licença de uso. Ou seja, são restrições. Ele libera, mas ele é apenas demonstration, né? Demo, de demonstração, tá legal? Lá na tela. Temos também uma característica dele, que ele é um código-fonte fechado. Vamos ver o software beta. O software beta, ele é um software incompleto, ou seja, ele é liberado para testes e ele é gratuito. Então, muitas vezes a Microsoft libera para a gente versões do Windows ainda em testes para que a gente teste no nosso ambiente doméstico, né? Sem ser o ambiente de desenvolvimento deles. E aí as pessoas baixam gratuitamente aquela versão beta do software, tá ok? Domínio público é um software que às vezes é até um pouco complexo da gente definir, mas é o seguinte, o domínio público, software de domínio público, é um software sem patente, faltou um P aqui, me perdoe, sem patente e sem direitos autorais, tá? O que acontece com esse software sem patente, sem direitos autorais? O camarada desenvolveu o software e ele não tem grana ou não tem interesse em pagar a patente, porque a patente é cara. Se for uma patente internacional, mais cara ainda. E aí ele não tem interesse em fazer o quê? Em proteger o produto dele comercialmente. E aí ele simplesmente faz e joga na rede, né? Joga na internet. E aí alguém vai lá e descobre, e aí, pode copiar? Pode, porque não tem direitos autorais. Pode saber como é que é o código-fonte? Pode, porque não tem direitos autorais, e assim por diante, tá bom? Olha lá na tela. Temos aí o seguinte, ele não é um software livre, muito importante essa característica, ele não é um software livre, a gente precisa entender, software livre a gente vai ver logo em seguida, mas quando fala software de domínio público, como ele é aberto ao público, às vezes o examinador faz o seguinte, o software de domínio público é um tipo de software livre. Não, o fato de ser aberto ao público não significa que é um software livre. O software livre também é aberto ao público, mas ele tem características muito específicas com direitos autorais, com licenças de proteção e assim por diante. Então cuidado, tá? O software de domínio público não é um software livre. Vamos lá. Professor, você tem exemplos de software de domínio público? Tem alguns, né, a gente vai ver mais lá na frente, mas eles não são muito comuns, não são cobrados esses nomes de software de domínio público.
Freeware é um software totalmente gratuito. Esse free não é de livre, esse free é de grátis. Então ele é um software gratuito, só que ele é um software de código-fonte fechado. Cuidado, porque nós temos o seguinte, o fato de ser gratuito não significa que é software livre, tá? Porque aqui no caso ele é código-fonte fechado e o software livre é código-fonte aberto. Então cuidado, porque o freeware não é um software livre. Embora o nome free não tenha nada a ver com livre, ele tem a ver com grátis, tá? E exemplos desse freeware, nós vamos ter aí, Skype, aquele antigo MSN era, né, freeware, o Adobe Reader é freeware, tá? O Microsoft Edge é freeware, ele é liberado gratuitamente pra gente, é freeware, tá? Então esses softwares assim, eles são liberados gratuitamente. Eles não têm restrição, eles têm o código-fonte fechado, mas você não paga por nada, usa sem restrição de tempo, sem restrição de funcionalidade. São freewares, tá? São liberados de graça pra gente, ok? Muito bem, vamos lá. Mas, por fim, nós temos o software livre. Esse camarada costuma ser cobrado bastante em prova. Características do software livre é que ele é totalmente gratuito. Ele é um software de código-fonte aberto, também é chamado de open source. O código-fonte é liberado na internet para qualquer um baixar, para abrir esse código-fonte, saber o que foi feito nele, estudar e até mesmo modificar, se quiser, aquele software. Veja que o software original que está sendo liberado, o software não vai estar sendo modificado. Você está modificando o código-fonte aqui para gerar um novo software. Então você pode fazer isso. Agora olha só alguns direitos do software livre, olha lá. Nós temos o seguinte, ele é livre para ser usado, qualquer finalidade, seja um órgão público, uma empresa privada, uma organização sem fins lucrativos, né, e tudo mais. Ele é livre para ser estudado, para você saber como é que foi desenvolvido, quais são as funcionalidades, como que é implementada a funcionalidade. Ele é livre para ser modificado e você pode modificar na sua casa, você pode modificar para um grupo específico de pessoas. E para fazer isso não precisa da autorização de quem liberou o código-fonte. Você pode fazer as modificações nele e usar para a sua casa se você quiser. Não precisa permissão de ninguém, não precisa pagar nada para ninguém. Olha lá. Ele também é livre para ser redistribuído. E agora aqui uma atenção especial, essa questão de redistribuição. Você fez uma modificação, ficou super interessante no software livre. E você fala, puxa, eu queria que essa modificação viesse na próxima versão, que eles liberassem isso daí. Aí, se você quer que ele seja redistribuído na próxima versão, aí precisa de autorização do fornecedor do código-fonte. Ele vai avaliar suas modificações, vai ver se não vai causar nenhum problema, nenhum conflito no que já existe, se não vai danificar o software. E aí ele implementa isso e na próxima versão ele é redistribuído para todo mundo que baixar o novo software, a nova versão do software, tá certo? Então redistribuição precisa de autorização do fornecedor do código-fonte. Vamos lá. E também é livre para ser copiado. Não existe pirataria aqui. Ele estimula a cópia do software. Faça cópia em CD, libere isso para todo mundo, faça cópia, instale mesmo, que esse é o objetivo do software livre. Diferente do Windows, se você copiar um CDzão do Windows lá na feirinha, é crime, é pirataria, tá violando os direitos autorais de copyright aí, né? Ok? Então essa é a característica do software livre. Vamos lá na tela. O software livre, ele também tem algumas licenças que respeitam aí, né, que protegem ele. E nós temos a primeira delas, que é a GPL, Licença Pública Geral. Essa licença, ela diz que o software livre não pode virar um software proprietário. Ela não deixa que alguém modifique o software livre e transforme esse software livre em um software proprietário e feche o código dele e comece a comercializar. Então isso não pode. Então a GPL impede isso, protege o software livre, ele tem direitos autorais. Que direitos são esses? Eles são direitos garantidos por uma cláusula. Olha lá na tela. Essa cláusula é chamada copyleft. É a copyleft, diferente do copyright, né? Você tá vendo aí o Czinho invertido. O copyright você não pode nem copiar. Aqui não, aqui ele deixa copiar, deixa modificar, mas não pode transformar em software proprietário. Então essa é a GPL.
Veja que existem vários softwares livres e aí quem produz o software tem que decidir qual licença vai usar. E se ele decidir, não, vai ser GPL, então ele não vai poder, ele vai ter essa proteção, tá? Olha lá então. Temos também uma outra licença, a licença BSD, Berkeley Software Distribution. A BSD ela é muito mais branda do que a GPL. Por quê? Porque ela diz que o software livre pode virar software proprietário sim. E isso por quê? Porque ela não possui a cláusula copyleft. Tá? Então essa é a característica marcante aqui no software livre. Duas licenças principais, existem outras licenças, mas essas duas são para mostrar que uma impede que ele se transforme em código fechado e outra que não, que ele deixa. Eu fiz então. Exemplos, deixa eu citar dois exemplos interessantes aqui a respeito dessa história. Olha só, os dois exemplos são a respeito da Microsoft. A Microsoft ela foi processada em bilhões de dólares porque ela copiou o código-fonte do buscador Google e implementou no Bing, que é o buscador dela, código fechado. E aí a Google descobriu e processou a Microsoft. E por que ela foi processada? Porque o buscador Google é um software livre baseado na GPL. E aí processou a Microsoft. Microsoft perdeu, já era, teve que pagar uma grana preta. Então veja o exemplo de GPL. Agora vamos para outro exemplo também usando a Microsoft. Microsoft, quando era o Windows 98, o sistema de arquivos dela era uma porcaria em termos de segurança. Aí o que ela fez? Ela foi lá e lançou o Windows NT. Esse Windows NT, de nova tecnologia, network e tudo mais, ela trouxe um novo sistema de arquivos, o NTFS, New Technology File System. Esse sistema de arquivos, nova tecnologia de sistemas de arquivos, na verdade foi uma cópia do quê? De um sistema operacional chamado FreeBSD. O FreeBSD é um sistema operacional que é software livre, baseado em licença BSD. E ele permite isso, ele permite essa cópia, ele permite não apenas a cópia, mas a modificação e transformar em código proprietário. Código fonte fechado, que foi o que a Microsoft fez e implementou NTFS, ficou fantástico, melhorou bastante a segurança e tudo mais, e fez uma cópia de um software livre, BSD. Entendeu isso? Então, dois exemplos para você entender aí o caso de licença de software livre. Então, nem todo software livre protege contra esse negócio. Mas se falar, o software livre impede que ele seja transformado em software proprietário? Sim, ele impede. Quem? A GPL. A GPL impede. Tá legal? Por causa do copyleft, que é a cláusula dentro da licença GPL. Cuidado, a licença é a GPL e a cláusula é a copyleft. Cuidado porque você já caiu em prova, falou a licença copyleft. Não é licença copyleft, é licença GPL. Tá legal? Muito bem. E aí você tem um mapa mental, olha lá na tela, mais um presentinho para você, um mapa mental dos softwares quanto à licença de uso. Proprietário, freeware, shareware, beta, domínio público e software livre, onde você vai ter a licença, a definição e os exemplos para você estudar aí, bater o olho rapidamente e relembrar, revisar tudo isso, tá legal? Então ficamos aqui, né, nesse estudo, nesse curso de hardware e software, vendo as classificações, vendo os exemplos e as definições desses dois conceitos muito importantes para a sua prova. E te vejo na sua aprovação. Até lá!